Fala pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um assunto que também é muito frequente aqui no consultório, que é a cirurgia que tira o excesso de flacidez e aquela mama que fica mais caidinha, que é a famosa mastopexia estruturada. Eu quero dividir tudo com vocês a respeito de para quem é indicado, como que funciona a cirurgia, como que é o pós-operatório e como são as cicatrizes dessa cirurgia da mastopexia estruturada, para vocês terem um pouco mais de noção a respeito desse procedimento. Então, para quem está chegando agora, eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, com atuação aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e meu foco é contorno corporal e cirurgias mamárias. E se você deseja receber conteúdo sobre esse universo da cirurgia plástica, não se esquece de ativar suas notificações e se inscrever no canal para toda semana receber conteúdos como esse. O que é a mastopexia? Ela é uma cirurgia indicada para tratar o excesso de pele e flacidez das mamas e reposicionar ela de um ponto mais baixo para um ponto mais alto e mais adequado. E colocar ou não colocar uma prótese. Então, a mastopexia você pode realizar ela com ou sem a prótese. Quando a gente fala de mastopexia estruturada, obviamente que a gente está falando de uma mastopexia com inserção do implante de silicone. Que na mastopexia estruturada a gente consegue trazer um resultado mais duradouro e um resultado mais previsível no longo prazo. E quando a gente indica com ou sem prótese? Eu falo que isso é uma coisa muito pessoal de cada paciente, mas a principal diferença é, primeiro, a expectativa de resultado que esse paciente tem. O paciente ele deseja uma mama mais natural. O que seria uma mama mais natural? Um colo mais plano, maior parte do volume no polo inferior da mama, que quando você deitar as mamas vão cair para o lado. Nesses casos a gente consegue fazer uma mastopexia sem prótese. Ah, doutor, mas eu desejo um colo mais marcado, uma mama que fique mais firme, que eu não precise ficar usando sutiã para sustentar aquela mama e que quando eu deito ela não caia para o lado, ela fique firme onde ela está. Nesses casos, o ideal é que você coloque um implante de silicone. Ah, doutor, então quer dizer que todo mundo consegue fazer a mastopexia sem prótese? Depende também do volume da mama que a paciente possui. Se a paciente possui uma mama muito pequena e com pouco tecido mamário, obviamente a gente não vai conseguir fazer uma estruturação com o próprio tecido glandular para trazer uma mama de um volume que às vezes a paciente deseja. Então isso também é uma coisa a ser avaliada, se a paciente tem ou não volume suficiente para fazer sem prótese. Quando a gente fala de colocar uma prótese, obviamente daí não tem essa limitação. A gente pode colocar uma prótese tanto para pacientes que têm pouco volume de mama ou para pacientes que têm muito volume de mama. E quais são os tipos de mastopexia estruturada que a gente tem? Isso tudo vai depender do grau de flacidez de pele que a paciente possui. A mastopexia estruturada que a gente sempre mais realiza é aquela que envolve a cicatriz em T invertido ou em âncora que a gente chama, que essa cicatriz também, o tamanho dela vai depender do grau de flacidez que essa paciente possui. Pacientes que às vezes têm uma flacidez leve, uma flacidez pequena, a gente consegue fazer a mastopexia estruturada com a cicatriz short scar ou cicatriz pequena, onde a gente consegue também fazer uma cicatriz em T invertido, só que com uma cicatriz ali embaixo um pouco menor, que não vai tanto para as laterais da mama. E também existem aquelas pacientes que não possuem uma flacidez, mas a posição da areola está muito baixa. A gente só precisa subir essa areola um pouco mais para cima, não necessariamente tirar muita pele. Nesses casos, a gente consegue fazer a técnica da mastopexia em pirulito, onde a gente somente reposiciona a areola para um ponto mais adequado para trazer uma harmonia maior para a mama. Na mastopexia estruturada, o diferencial dela em relação à técnica tradicional é que eu retiro grande parte do tecido glandular de mama da paciente e substituo isso por uma prótese. Porque se você parar para pensar, o que gera a flacidez em uma mama com o passar dos anos é justamente a flacidez da pele e da glândula que a paciente possui. Então, quanto menos glândula ou pele essa paciente tiver, mais duradouro vai ser o resultado. Claro, essa prótese, esse implante de silicone que a gente coloca dentro da mama, ele precisa ter uma sustentação adequada, porque senão ele vai gerar um peso sobre aquele tecido glandular e pele, e isso vai gerar uma flacidez precoce também. Por isso a gente coloca esse implante no plano submuscular e, além disso, realiza a alça muscular e o sutiã interno para justamente trazer uma maior estabilidade e firmeza para aquele implante. Doutor, e riscos dessa cirurgia? A mastopexia estruturada ela é considerada uma cirurgia de médio porte, mas obviamente ainda existem riscos inerentes a esse procedimento. E eu vou mostrar para vocês dois principais riscos, mas isso é de acordo também com o tipo de mama que essa paciente possui.
Um deles é o risco de necrose de areola. O que é necrose de areola, doutor? É a morte da areola quando a gente reposiciona ela para um ponto mais alto. E isso é um risco inerente do procedimento. É um risco baixo de acontecer em toda a mamoplastia. Em geral, ele acaba sendo um risco maior em pacientes que têm mamas muito grandes, mamas muito caídas, que possuem algum problema vascular, pacientes que já fizeram cirurgias mamárias no passado, pacientes que fumam. Então, esse risco ele acaba sendo um pouco maior nesse grupo de pacientes. Doutor, mas então quer dizer que eu vou ter necrose de areola? Gente, é o que eu sempre falo em consulta. É um risco que eu sempre tenho que orientar o paciente, principalmente quando ele está nesse grupo de um risco de maior percentual de ocorrência. Porém, ainda assim, isso fica em torno de 5 a 10% dos casos. Então, se a gente for pensar pelo lado positivo, 90 a 95% de chance disso não acontecer. E mesmo que a gente note que isso seja possível de acontecer já na hora da cirurgia, existem ainda medidas preventivas que a gente toma justamente para evitar que isso aconteça. E caso isso venha acontecer, ele pode acontecer de uma forma parcial ou de uma forma total na areola. E o que eu sempre falo para meus pacientes? É uma coisa chata, é uma coisa que nenhum paciente deseja, muito menos o cirurgião, porém, no final, tudo sempre dá certo. Existem técnicas que a gente usa para fazer a reconstrução dessa areola, inclusive a reconstrução da papila mamária e depois com a tatuagem, que ficam com resultados estéticos muito bons. E o segundo risco que o paciente tem que estar ciente, que pode ocorrer, mas que também não é uma coisa frequente, é o risco da rejeição da prótese ou da perda do implante de silicone. Essa coisa que fala da rejeição da prótese é uma coisa que, na verdade, as pacientes associam como se fosse uma alergia, como se o próprio corpo fizesse uma rejeição. Na verdade, a maioria das vezes, ela não é isso que acontece. Às vezes é um processo, uma infecção subclínica, que a gente chama, é uma bactériazinha que está ali, que às vezes pode ser da própria pele, que o organismo, na tentativa de tirar aquela bactéria, acaba expulsando a prótese de silicone também. Então, isso é um risco inerente do procedimento, por ser uma prótese de silicone, um corpo estranho dentro do nosso organismo, isso tem esse risco. Não é uma coisa frequente e comum, tá, pessoal? Porém, é uma coisa que o paciente tem que estar ciente que isso pode acontecer. Eu acho que quando a gente fala de riscos de mama, esses são os dois principais, que seriam os dois que mais poderiam afetar a paciente no sentido de pós-operatório, mas que também tudo tem solução e tudo, no final das contas, a gente consegue melhorar e resolver. Então, se você gostou desse conteúdo a respeito de cirurgia plástica, não se esquece de se inscrever no canal e ativar suas notificações para toda semana receber conteúdos como este.